conscientização sobre altas habilidades e superdotação marca o mês de agosto. Uma coisa muito importante que o Agosto Laranja nos oportuniza é justamente a gente falar sobre estudantes reais, fora esse estereótipo que, de um modo geral, a gente idealiza como sendo do tipo gênio, né? E, na verdade, a gente não lida com esses casos, a gente lida com casos reais. Missão Voluntariado. Plataforma digital reúne pessoas e iniciativas em prol da solidariedade. Muitas pessoas pedindo ajuda para instituições, para pontos de coleta. E a gente vendo que isso estava muito solto, na timeline, né? Aparecia toda hora aquilo, instituições pedindo e tal. A gente resolveu juntar tudo num lugar só. Após 3 meses, Casa de Cultura Mário Quintana, no centro de Porto Alegre, abre as portas e tem programação especial. Na pandemia fomos os primeiros a fechar e os últimos a reabrir. Agora, felizmente, não estamos nesse caso, né? A gente está reabrindo justamente para funcionar como uma espécie de farol, né? Como uma esperança para dar novos horizontes. Dia do Solteiro. Pesquisa mostra a queda no uso de aplicativos de relacionamento. O mercado ele vai se adaptando também a isso. Esses aplicativos novos, o próprio Tinder, o Bumble, são grandes big techs da área de relacionamentos, eles já têm investido muito, né, em festas presenciais para que as pessoas se conheçam. Tudo isso a partir de agora aqui no Acontece em Porto Alegre. Então você já sabe, fique com a gente. Olá, está no ar o Acontece em Porto Alegre, a sua revista semanal de informação, variedades, serviços e cultura aqui da TV Câmara. A CE Equatorial prevê a normalização das entregas das contas de luz neste mês de agosto. Algumas áreas da capital atingidas pela enchente de maio seguem com problemas na cobrança, como é o caso dos bairros Sarandi, Humaitá e Centro Histórico. A repórter Mariana Ginder está ao vivo com o gerente de gestão comercial da empresa de energia elétrica para esclarecer como ficam as cobranças de fatura nos próximos meses. Olá, Mariana. Oi, Vanessa. Muito boa tarde a você e todos que acompanham o Acontece em Porto Alegre nesta quinta-feira. E como tu comentaste exatamente isso, sabemos que milhares de porto-alegrenses ficaram sem receber as suas contas de luz durante todo esse período, né, das enchentes ali desde maio, justamente pela falta de possibilidade de acessar os medidores que fazem essa leitura para que possa ser feita a cobrança, né, conforme o consumo da energia. Então, como tu também disse, está aqui comigo o gerente de gestão comercial da CE Equatorial, o Rafael Ávila, e ele vai nos contar, então, como é que exatamente vai funcionar esse retorno da cobrança para esclarecer a todos os porto-alegrenses. Primeiro, Rafael, muito boa tarde, obrigada por estar aqui conosco na Casa do Parlamento Municipal de Porto Alegre e fez essa ajuda, né, de vir até aqui conversar com a gente. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Vanessa. Para nós é um prazer, né, agradecer a oportunidade de vir aqui poder esclarecer aí algumas dúvidas da população. Minha primeira pergunta para o senhor é justamente quais os bairros, a Vanessa até comentou, né, principalmente o Humaitá, o Sarandi, o Centro Histórico, quais os locais que ficaram sem receber essas contas e por quê? Nós tivemos aproximadamente 12% de todo o nosso mercado afetado pelas calamidades. E além das regiões que tu já citou, a gente também teve muito forte a região das ilhas, em Porto Alegre também. Sarandi, Humaitá, o 4º Distrito e o Centro Histórico também foram bastante afetados. Como que exatamente vai funcionar o retorno dessa entrega das contas? Já começou agora desde o início de agosto e vai até o final, mas muitas pessoas devem ainda estar com dúvidas por que não receberam ainda ou como é que foi feita essa medição, né, para ser realizada essa cobrança. Perfeito. Durante todo esse processo, no início de maio, a Agência Nacional de Energia estabeleceu como procedimento que onde não fosse possível coletar a leitura, que faturássemos por estimativa, pela média de consumo. Sensíveis a isso, a CE Equatorial entendeu que não deveria faturar pela estimativa, uma vez que pessoas tiveram a energia desligada por um longo período ou tiveram inclusive que sair de suas residências. Então optou-se por não emissão desse faturamento. Isso aconteceu durante o mês de maio. Junho começamos a buscar esses acessos e regularizando gradualmente essas unidades. Então, junho tivemos esse processo, julho também, houve necessidade de substituição de medidores e a partir, devemos concluir essa atividade toda ao longo do mês de agosto para a recomposição do faturamento.
O senhor comentou de substituição de medidores. Foram muitos que precisaram ser trocados por conta das enchentes, né? Enfim, imagino que tenham sido estragados por conta da água, impossibilitados de serem utilizados. Sim, muitos medidores foram substituídos. Nós já substituímos 52 mil medidores. Ainda pode existir um ou outro dentro do nosso roteiro a ser substituído, mas grande parte desse trabalho já foi efetuado ao longo aí desse período até o final desse mês. Entre o mês de maio e junho, ali, que muitas pessoas, como o senhor mesmo comentou, ficaram sem energia elétrica, se falava um pouco sobre a questão de talvez haver isenção ou não, né, desses valores. Como é que funciona para quem ficou esse período sem energia elétrica? Vai haver uma isenção? Não? E por quê? Não, nós não trabalhamos com a isenção de consumo, nós trabalhamos uma concessão federal. Então, a regra de como faturaremos ela é determinada pela Agência Nacional de Energia Elétrica. O que optamos foi pela não emissão para que buscássemos o consumo real do consumidor e não faturássemos por estimativa. Então, neste mês de agosto, nós coletamos leitura no mês de julho. Entre julho e agosto, iremos emitir neste mês o faturamento do mês de agosto, exclusivamente deste mês. O faturamento, o consumo que eventualmente possa ter ocorrido de maio a julho, ele virá parcelado a partir da fatura de setembro em 6 vezes sem nenhum tipo de acréscimo, juro ou correção monetária. Então, para quem poderia estar preocupado de o valor vir mais salgado agora nessa conta, já com o acumulado de maio, ali, junho, né, e julho também, pode ficar mais tranquilo que vai vir parcelado nessas 6 vezes ao longo das próximas contas, isso? Isso. Esse consumo, como eu comentei, em agosto nós teremos só o consumo do mês de agosto. Em setembro virá o consumo de maio, junho e julho, parcelado em 6 vezes dentro da fatura. Então, dentro da mesma conta vai vir uma linha indicativa daquela parcela referente a esse consumo retroativo. Perfeito, Rafael. E para finalizar, queria também que o senhor deixasse o contato, enfim, outras maneiras de obter a conta também para os nossos telespectadores que estão assistindo, caso eles queiram tirar alguma dúvida ou não tenham recebido ainda a sua conta, como é que eles podem fazer? As contas elas serão entregues da forma habitual como sempre foram, ou seja, aquele consumidor que recebia a sua conta por e-mail, vai receber por e-mail, aquele que por vezes recebia através do nosso leiturista, que lê, imprime, entrega em campo ou pelos correios. Isso ao longo do mês dentro do prazo habitual que se receberia. Caso o consumidor esteja na dúvida, já deveria ter recebido, ainda não recebi, como eu faço? Entre através dos nossos canais, o nosso site, onde tem um ambiente com o seu CPF e a sua senha, ele vai conseguir visualizar essa fatura e imprimi-la também. Se não quiser através do site, nós temos as nossas agências presenciais, o nosso call center ou a Clara, que é a nossa assistente virtual para o WhatsApp. Toda a emissão de segunda via durante esse período ela está sendo feita sem custo adicional algum. Perfeito, Rafael. Muito obrigada pela sua participação no nosso programa de hoje, esclarecendo esse assunto tão importante, né, para os nossos porto-alegrenses. Volto contigo, Vanessa. Pois é, Mari, muito obrigada, né, por trazer essas informações. Assim como a gente presta atenção na Mari e no Rafael falando, a gente sabe que quem está em casa também tem essas dúvidas. Então, Mariana, é importante que as pessoas saibam, né, que as pessoas tenham esses esclarecimentos, porque a gente sabe bem que a conta de luz já gera uma certa dúvida, um mês vem mais alto, outro mês vem mais baixo, e trazer essas informações é muito importante para quem está em casa, né, Mariana? Com certeza, Vanessa, ainda mais que tem muitas informações sempre sendo divulgadas, então às vezes a pessoa já tem um veículo de confiança e aí ter essa informação divulgada ali mais explicada, de forma bem didática, bem clara, para não gerar nenhuma dúvida, é a melhor maneira de deixar todo mundo bem tranquilo lá de casa. Obrigada, Mariana. Bom trabalho para ti, bom trabalho para a gente. Pois é, né? Então, reforçando, os clientes eles devem buscar a segunda via de fatura pelo site ou canais de atendimento da concessionária. Não haverá juros nem multa. Anota aí, ce.equatorialenergia.com.br ou WhatsApp 5133825500. Porto Alegre tem mais de 100 estudantes da rede municipal de ensino com altas habilidades e superdotação. Pessoas com essa condição apresentam elevado desempenho em alguma área do conhecimento. Geralmente elas têm rápida memorização, interesses acima da média nas artes e nos idiomas, por exemplo. 10 de agosto foi o dia de conscientização das altas habilidades. É uma data fundamental para falar sobre o assunto e debater formas de inclusão na sociedade.
De acordo com a professora da Sala de Integração e Recursos para Altas Habilidades e Superdotação do município, a identificação de uma criança ou adolescente com essa condição pode ser feita por um professor ou psicólogo capacitado. Altas habilidades, superdotação não tem um CID, não é uma doença, não é um transtorno, é uma condição que a pessoa apresenta que tem mudanças aí nesse desenvolvimento, mas que não configuram uma doença nem um transtorno. Eles vão ter um nível de criatividade diferenciado, com uma certa originalidade, com ideias um tanto incomuns. E eles também vão ter um nível mais refinado de envolvimento, de dedicação naquilo que eles se propõem, então, a estudar, pesquisar, fazer. Então, são estudantes que se destacam em alguma área do conhecimento, seja ele acadêmico, né, seja ele nas áreas, né, corporais, esportivas, artísticas. Renata da Luz aponta que um dos grandes desafios é a conscientização da família e da sociedade sobre a condição do aluno superdotado. Os estudantes não podem ser vistos como gênios e precisam se sentir motivados para continuar na escola. Muitos deles perdem o interesse na escola e começam a desenvolver um fracasso escolar, começam a ter problemas de comportamento, né, por não se sentirem estando numa mesma frequência dos seus pares, numa mesma sintonia. E isso, então, vai realmente gerando um mal-estar muito grande. Muitas vezes a pessoa com altas habilidades, ela mesmo não se aceita, ela mesmo não consegue acolher a sua diversidade. E isso gera um sofrimento emocional muito grande. Uma lei municipal de autoria do vereador Alvoni Medina, do Republicanos, pode ajudar na busca por conscientização sobre o tema. A legislação instituiu o 10 de junho como o Dia Municipal das Pessoas com Altas Habilidades e Superdotação. Então, para que se faça, nesse dia, políticas públicas, orientação à população, para que se haja esse respeito com essa parcela da sociedade. Então, nós sabemos muitas vezes esses alunos sofrem bullying e nós queremos que esses alunos eles sejam respeitados, porque muitos deles se destacam em várias matérias, ou em algumas matérias, ou até em uma matéria, que eles sejam respeitados, que eles sejam compreendidos dentro da sala e não sejam excluídos. De acordo com a ESMED, a rede municipal já identificou 60 alunos com altas habilidades, outros 30 estão em avaliação. A pasta ainda afirmou que há uma lista de espera para análise de mais casos. 3 escolas municipais fazem as identificações. Ao todo, os polos de atendimento contam com 4 professores. Muito importante que o Agosto Laranja nos oportuniza é justamente a gente falar sobre estudantes reais, fora esse estereótipo que, de um modo geral, a gente idealiza como sendo do tipo gênio, né? E, na verdade, a gente não lida com esses casos, a gente lida com casos reais, que tem ali uma capacidade acima da média, que tem uma criatividade, que tem essa dedicação, esse envolvimento maior, mas que não vão ser aquelas calculadoras humanas, como muitas vezes a gente vê nos tabloides, né, na mídia, assim, né? A gente vai ter estudantes aí reais, né? Muito bacana a gente poder transformar o nosso olhar para as diferenças, né? Só assim que a gente vai conseguir ter uma sociedade melhor e mais inclusiva. Olha só, durante um dos momentos mais difíceis que o Rio Grande do Sul passou, a gente viu muita gente precisando de ajuda, né? Mas a gente também viu muita gente também ajudando. Inúmeras pessoas que ajudaram e desenvolveram atitudes de amor ao próximo. E entre essas iniciativas está uma plataforma online que incentiva o voluntariado. Eu conversei com um dos idealizadores desse site e te mostro a partir de agora como qualquer pessoa, tendo boa vontade, pode ajudar. Todo mundo pode fazer alguma coisa. Essa é a frase que move o trabalho do Ajuda RS, que é muito mais do que um site. É uma plataforma que conecta quem precisa de ajuda a quem pode ajudar. E no meio de toda essa água que o Rio Grande do Sul enfrentou, se tornou uma ponte de esperança. O Ajuda RS nasceu devido às chuvas, né, que do Rio Grande do Sul todo mundo sabe, né, o que aconteceu. E naquele período, naquele momento, a gente viu que tinha muitas iniciativas acontecendo nas redes sociais, muitas pessoas procurando ajuda, muitas pessoas pedindo ajuda para instituições, para pontos de coleta. E a gente vendo que isso estava muito solto, na timeline, né, aparecia toda hora aquilo, instituições pedindo e tal. A gente resolveu juntar tudo num lugar só, para que fosse fácil das pessoas de fora do estado pudessem enxergar neste lugar pontos onde pudessem ajudar. Então,
desde dar um Pix ali de ajuda financeira, quanto para doar alimentos e necessidades específicas. Só que o projeto foi crescendo nesse sentido porque a gente acabou percebendo que não ia ser tão rápido esse processo. Então o portal e o site, né, ajudars.com.br, ele nada mais é do que um lugar onde as pessoas elas podem ajudar e serem ajudadas também. A plataforma também atua como um incentivo ao voluntariado, já que lá qualquer pessoa que queira ajudar e muitas vezes nem sabe como, pode descobrir. Hoje o site ele tem um espaço especificamente para voluntários. Então, porque a gente começou a perceber a necessidade ali naquele primeiro momento, aquela primeira semana, que as pessoas elas queriam ajudar em loco, né? Eu queria ajudar em tal lugar, como é que eu faço? Só que a gente percebeu também que tinha muita gente de fora do estado, no país inteiro, no mundo inteiro, querendo ajudar de alguma forma, online. Então, onde é que a gente poderia centralizar essas informações? Hoje o site ele tem um lugar lá onde as pessoas elas, que querem ser voluntárias, elas podem fazer o seu voluntariado através lá de um simples formulário, ela preenche e já vai para o painel, e aí as pessoas que precisam de alguma ajuda específica daquele voluntariado, daquele voluntário, pode achar ela lá facilmente para poder entrar em contato e aí essa pessoa ajudar realmente quem precisa. Segundo Diego, mesmo depois da enchente, o Ajuda RS seguirá ajudando pessoas e unindo propósitos. A gente está indo agora num processo novo, um processo diferente, que o site ele vai se transformar, né? Ele está se transformando em um lugar onde tem muita ajuda emocional. Mas as pessoas elas vão poder acessar isso e ver essas histórias. E aquilo que eu falei antes, quando tu vê uma história de alguém e tu te reconhece nessa história, tu transforma a tua. Então, uma possibilidade legal do site é fazer isso, sabe? ajudars.com.br é um lugar onde tu vai poder entrar, né? Tu vai poder acessar, tu vai poder contar a tua história, mas também tu vai poder ver outras histórias ali. E vai poder ajudar de alguma forma, sendo voluntário, dando um like lá, né? Compartilhando essa história, divulgando, compartilhando aquela história que você viu lá, né? Com outras pessoas, auxiliando de alguma forma para divulgar essa plataforma, vai ajudar alguém. Né? Então é um lugar onde a gente vai poder construir pontes, e está sendo já, mas a gente quer melhorar isso daqui para frente com esse sentido de que as necessidades mudam. Então você pode ajudar acessando lá. Acessa e ajuda a gente, né, de alguma forma. Recentemente, a TV Câmara exibiu o programa Trajetórias sobre a plataforma, onde Diego compartilha detalhes desde o nascimento da iniciativa até as projeções para o futuro. O programa completo pode ser conferido no YouTube da TV Câmara. E para acessar a plataforma e buscar doações ou oferecer serviços voluntários, basta acessar o site ajudars.com.br. Viu só que iniciativa legal, né? Eu aproveito você para convidar para assistir essa série do programa Trajetórias. Eu conversei com vários voluntários de diferentes frentes sobre esse trabalho tão bonito, né? E tem cada história emocionante. Os episódios estão aqui no YouTube da TV Câmara. E depois de 3 meses fechada, a Casa de Cultura Mário Quintana, que fica bem no centro da capital, foi reaberta. A cerimônia na noite de ontem marcou o retorno das atividades. Foi muito triste ver aquelas imagens da água invadindo o território do prédio ali no mês de maio. Mas a partir de hoje, o espaço está funcionando em horário normal, entre 10 da manhã e 8 da noite, de terça a domingo. Vamos saber mais detalhes sobre a recuperação desse lugar tão amado na reportagem do Gilberto Caetano. Que ótima notícia, né? Olá, Gilberto! Olá, Vanessa, muito boa essa notícia, né? Poder ver um dos símbolos da arte, da cultura aqui do Rio Grande do Sul, como é a Casa de Cultura Mário Quintana, recebendo visitantes novamente. Bom, a gente está no 2º andar aqui da Casa de Cultura. Ontem à noite aconteceu uma cerimônia ali na Travessa dos Cataventos, que fica aqui embaixo, e marcou esse processo de reabertura. Eu estou aqui com a diretora da Casa de Cultura Mário Quintana, a Germana Conrad, que vai conversar com a gente sobre todo esse processo de recuperação deste equipamento tão relevante para a cultura gaúcha. Olá, Germana, obrigado por ter aceito o convite da TV Câmara para falar sobre todo esse impacto que essa cheia aqui do Guaíba teve na Casa de Cultura, que é amada por toda a população gaúcha. A gente vê que pessoas, não só aqui do Rio Grande do Sul, mas pessoas de outros estados, outros países, quando vêm visitar a cidade de Porto Alegre, passam aqui
porque é um símbolo da cultura gaúcha. Germana, a água aqui na Casa de Cultura, no andar térreo, chegou a 1,5 m. Quais foram os impactos diretos aí na estrutura física da Casa de Cultura, sem contar toda a questão dos equipamentos, da parte aí de mobiliário dos próprios empreendedores que trabalham aqui nas salas abaixo? Fala pra gente qual o impacto direto que a enchente, a cheia do Guaíba, teve na Casa de Cultura. Tá bem, bom, olá, boa tarde. A gente teve, né, ao longo desse período fechados, então a gente teve nossa programação suspensa, a nossa visitação que chega a 30 mil pessoas, né, 30 mil visitas por mês, também ficou totalmente suspensa. A gente fez alguns eventos na Travessa, mas a gente teve impactos que agora a gente já consegue mensurar, né, depois de um trabalho longo de limpeza, de levantamentos. A Casa de Cultura é uma instituição da SEDAC, né, da Secretaria de Cultura do Estado, e a gente contou então com as nossas equipes, principalmente por ela ser um patrimônio tombado, né, ela tem tombamento a nível estadual pelo IFAI. Então é um levantamento que foi feito inclusive com as empresas especializadas em restauro. E aí nesse momento a gente está contando com um recurso de doação do Banrisul para fazer essa recuperação. Então a gente está em condições, né, agora de reabrir, receber o público. Já teve um recurso de praticamente 2,5 milhões repassado para nós e ainda tem uma complementação que deve vir a seguir. Isso representou uma revisão elétrica, hidráulica, né, por causa da lama, né, a limpeza de caixas d'água, as bombas que ficaram submersas, né, então toda a parte também de esquadrias que as portas ficaram, né, abaixo d'água e precisaram ser aplainadas, recuperadas, a pintura do andar térreo, toda a parte interna e também as fachadas, né, a parte externa que a gente vê, que ainda estão, inclusive, em andamento, né? A gente está, acho que é importante dizer que a gente está reabrindo a Casa de Cultura, mas não com ela 100% recuperada, porque a gente entende que essa é um clamor, uma demanda não só da população que precisa de novo se reencontrar com a cultura, com os espetáculos, né, com a arte, tem um espaço de respiro, um espaço de discussão e de diálogo depois de tudo que aconteceu, mas também para quem faz cultura, né? Para a gente que é produtor, que é técnico, que é artista, que depende disso, né, quanto sustento, os espaços comerciais, as nossas salas de cinema aqui da Cinemateca, tudo isso precisava reabrir o quanto antes. Então a gente está reabrindo de uma maneira parcial, mas assim, do térreo eu diria que é parcial, porque dos andares superiores a casa já está 100%, nossa agenda para receber espetáculos, oficinas, então espaços tanto de formação quanto de fruição da arte já estão totalmente abertos. E Germana, neste final de semana, dia 17, é o Dia do Patrimônio Cultural Estadual. Então a Casa de Cultura está com uma programação bem especial, serão realizadas diversas atividades, não só para marcar este recomeço aqui da Casa de Cultura, mas também para prestigiar a importância da preservação do patrimônio cultural. A Casa de Cultura, ela é tombada pelo patrimônio cultural do Estado, né? Então ela tem traz todo esse peso. Fala pra gente sobre a programação que acontece nesse final de semana. Tá bem. Bom, a gente já vai estar com essa exposição, né, que abriu agora, do fotógrafo Gideon Mendel, né, que justamente retrata essas pessoas que estiveram, né, parcialmente submersas, não só as pessoas, mas as suas casas, os seus comércios. Ele teve aqui, ele é sul-africano, ele é radicado em Londres, mas ele teve aqui, fotografou essas pessoas tanto em Porto Alegre quanto em Canoas. E ele fez um diálogo, né, que acho que é importante dizer que esse diálogo, a gente está colocando justamente essas fotos no espaço externo, não só porque a casa foi diretamente afetada pela enchente, assim como tantos outros equipamentos culturais da cidade, né? A gente também tem esse diálogo com aquilo que acontece internacionalmente. Esse artista trabalha há mais de 17 anos indo a esses lugares onde houve, né, catástrofes climáticas, registrando e entendendo que isso, apesar de ter um impacto local enorme, é algo que acontece a nível planetário, né? Então, para a gente se questionar sobre esse tipo de discussão, né, do antropoceno, dos ecossistemas, de como é que a gente trata isso a partir da cultura. Isso vai estar presente na nossa programação desse final de semana. A gente vai ter oficinas falando da nossa relação com as águas, com o Guaíba. A gente também vai ter uma programação musical aqui. Na sexta-feira já tem um cortejo do patrimônio que dá início a essa programação da Secretaria de Cultura. Isso, a programação completa pode ser conferida no Instagram aqui da Casa de Cultura, que é @ccmarioquintana. Lá vocês podem acessar toda a programação, todos os eventos. Germana, tu comentaste anteriormente que, antes da gente começar essa gravação, que vai ser inaugurado ali embaixo uma plaquinha mostrando o nível da água, o nível que a água chegou aqui na Casa de Cultura.
Isso daí é para que nunca seja esquecido, nunca caia em esquecimento, né? Este momento que foi trágico, mas que também simboliza um processo de recuperação, de restauração, de se reerguer, a importância da cultura e como a cultura, né, pode passar por diversas dificuldades, mas sempre consegue se reerguer, né? Eu acho que é exatamente isso, né? Essa resiliência da cultura que já passamos, né, por pandemia. Acho que foi muito feliz uma fala da secretária junto com o presidente do Banrisul, dizendo que na pandemia fomos os primeiros a fechar e os últimos a reabrir. Agora, felizmente, não estamos nesse caso, né? A gente está reabrindo justamente para funcionar como uma espécie de farol, né, como uma esperança para dar novos horizontes. Essa placa que tem ali a linha da água, né, fica bem aqui no meio da travessa. E eu acho importante dizer que a gente está com um projeto, além dessa que mostra até onde a água chegou, no nível, né, na altura aqui da travessa, fazer um diálogo para entender que a gente também está no local onde antes o Guaíba chegava. Então, antes dos aterros, né, como agora a água invadiu a cidade, de certa forma, a cidade também anteriormente invadiu a água. Então a ideia é a gente também ter uma marcação da linha que fica mais ou menos aqui no meio da travessa, né? Justamente se chama Rua da Praia, não à toa, que era onde o Guaíba chegava. Então para a gente também entender essa relação ao longo desses séculos, né, que a gente teve de mudanças aí de urbanização na cidade. Perfeito. Germana, obrigado pela tua participação e uma boa nova fase aqui para a Casa de Cultura Mário Quintana. Muito obrigada. Que seja para todos nós e serão todos bem-vindos aqui nesse final de semana, então. Obrigado, Germana. Bom, então a Casa de Cultura já está funcionando no horário normal, das 10 da manhã às 8 horas da noite. Quem puder, venha visitar aqui este símbolo tão importante da cultura, da arte do Rio Grande do Sul. Eu volto contigo aí no estúdio, Vanessa. Que lindo, né, ver o nosso estado se reerguendo. Muito obrigada, Gilberto. E para reforçar, a programação da Casa Mário Quintana está disponível no Instagram, ccmarioquintana.com.br. Olha só, e sabe que, ainda falando de cultura, nessa sexta-feira começa a 8ª edição da Mostra de Artes Cênicas e Música do Teatro Glênio Pérez. A primeira atração é um musical. Vamos ver a chamada que a equipe do espetáculo gravou pra gente. Olá, pessoal! Aqui é o Rodrigo e estou super animado para convidá-las e convidá-los para o nosso espetáculo, o Fabuloso Concerto de Amélie Poulain, que acontecerá nos dias 16 e 17 de agosto, às 19 horas, no Teatro Glênio Pérez, em Porto Alegre. Prepare-se para uma viagem mágica através da trilha sonora do icônico filme O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. E o melhor de tudo, a entrada é franca. A retirada dos ingressos será feita de segunda a quarta-feira da semana do espetáculo, das 14 às 17 horas, na Câmara Municipal de Porto Alegre. E se sobrar algum, você também pode pegar os ingressos 30 minutos antes do show, diretamente no teatro. Não perca essa oportunidade incrível de vivenciar essa experiência musical única. Espero ver todas e todos lá. Até mais! Os espetáculos seguem até dezembro e as apresentações têm entrada gratuita. A agenda completa está no site do Legislativo, camarapoa.rs.gov.br. Você sabia que 15 de agosto é Dia do Solteiro? Pois é, no final de julho, uma pesquisa encomendada pela empresa que controla o Tinder e outros serviços semelhantes mostrou que os aplicativos de relacionamento estão perdendo a popularidade porque os solteiros estão preferindo buscar experiências offline. De acordo com os especialistas, essa mudança de comportamento entre os usuários pode refletir uma busca por interações mais autênticas. A nossa equipe conversou com a psicóloga Michele Terres sobre esse novo cenário. Acompanhe. Então, o que acontece hoje é que a gente precisa pensar que a internet é só um meio para a gente poder se expressar. Então, se antes, né, as pessoas precisavam, no começo, ir a uma festa para conhecer alguém, quando entrou a tecnologia, ela podia conhecer alguém sem necessariamente ir à festa. Então, isso também era uma novidade, era uma forma... Só que agora, né, com os trabalhos remotos, a gente está botando pessoas de volta para a rua, porque elas estão cansadas de passar o tempo inteiro, né? Imagina aí, né? A gente está envolvido com uma série de coisas e a gente, às vezes, quer ver pessoas. Então, o mercado, ele vai se adaptando também a isso. Esses aplicativos novos, o próprio Tinder, o Bumble, são grandes big techs da área de relacionamentos, eles já têm investido muito, né, em festas presenciais para que as pessoas se conheçam. E esses aplicativos novos que estão surgindo, né, desses encontros com pessoas, ele está vindo para o Brasil, essa tecnologia, né? Então existe uma característica ali que tu quer encontrar e essas 5 pessoas se encontram presencialmente.
O que a gente tem notado também, né? Que os aplicativos de relacionamento, antes focados quase que estritamente em relacionamentos afetivos sexuais, para eles não perderem mercado, né, eles estão abrindo espaço também para outros tipos de relacionamento. Mas claro que quando eu tenho ali uma espécie de menu, que é o que oferece um aplicativo de relacionamento, ele oferece uma espécie de menu, né? A gente vai passando, vai olhando, se agrada e vai passando adiante. Essa ideia de que tem muitas possibilidades também dá a entender que eu não preciso investir muito, porque se eu não gostar desse, tem outro. E isso deixa, de certa forma, aquilo que alguns autores já chamam, né, dos relacionamentos líquidos, né, de que a gente acaba não tendo investimento. Então, as pessoas acabam tendo menos disposição de se engajar, porque elas sabem que existem muitas outras opções, né? Então, isso também muda a forma como as pessoas se relacionam. Fora isso, a gente também tem uma questão social que está sendo colocada, né? Antes, eu precisava ter alguém para construir minha vida. Hoje, eu posso construir minha vida sozinho e ter uma companhia. Então, às vezes, a pessoa também não quer abrir mão das suas coisas para interagir com outra pessoa. Então, a forma como os relacionamentos estão postos na sociedade, ela está sendo questionada, né? Na medida em que a mulher está entrando para um espaço de trabalho, a tecnologia está aparecendo, as mulheres reivindicando outros lugares sociais, a maternidade sendo questionada. Então, a gente tem uma série de movimentos sociais que também fazem as pessoas ficarem perdidas, né? Do tipo assim, tá, mas agora o que eu faço, né? Antes eu podia fazer isso, e agora? Inclusive, a gente ouve relatos das pessoas dizendo, eu não sei mais se eu posso falar com o homem ou não, para eu ser a pessoa que vai falar com ele, mas eu também não sei se eu fico esperando a mulher. Então, assim, isso tudo perpassa, né, as relações, e essas dúvidas são naturais nesse momento. Eu acho que na medida também que o processo vai avançando e a gente vai entendendo qual é o nosso lugar no mundo. Acho que isso que tu trouxeste, da gente se conhecer e saber o que a gente quer, é um dos principais caminhos, né, para que a gente não se perca e não fique à deriva nesse mar que está tão desconectado. Então, se eu souber o que eu quero, eu também vou saber por qual lado do mar que eu quero navegar. Porque a gente já viu que isso tudo está sendo questionado, tem muitas possibilidades, e quanto mais eu sei para onde eu quero ir, melhor é para eu poder guiar o meu navio no meio disso tudo. Então, autoconhecimento é fundamental para os solteiros de plantão aí. Muito obrigada, Michelle. Então fica o desafio da busca por equilíbrio entre a conveniência digital e a autenticidade dos encontros presenciais. O Acontece em Porto Alegre de hoje fica por aqui. Confira mais notícias do Legislativo nos nossos telejornais e no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Acesse também as redes sociais da TV Câmara. E para fechar, fique com mais imagens da nossa querida Casa de Cultura Mário Quintana. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima!